Oi, eu sou a Grazi e esse é o 15 Minutos com a Bíblia. Hoje começaremos pelo capítulo 23 de Números, o primeiro oráculo de Balaão. Balaão disse a Balaque: construa para mim aqui 7 altares e prepare-me 7 novilhos e 7 carneiros. Balaque fez o que Balaão pediu, e os dois ofereceram um novilho e um carneiro em cada altar. E Balaão disse a Balaque: fique aqui, junto ao seu holocausto, enquanto eu me retiro. Talvez o Senhor venha ao meu encontro. O que ele me revelar, eu lhe contarei. E foi para o monte. Deus o encontrou e Balaão disse: preparei 7 altares e em cada altar ofereci um novilho e um carneiro. O Senhor pôs uma mensagem na boca de Balaão e disse: volte a Balaque e dê-lhe essa mensagem. Ele voltou a Balaque e o encontrou ao lado de seu holocausto, e com ele todos os líderes de Moabe. Então Balaão pronunciou esse oráculo: Balaque trouxe-me de Arã. O rei de Moabe buscou-me nas montanhas do Oriente. Venha, amaldiçoe a Jacó para mim, disse ele. Venha, pronuncie ameaças contra Israel. Como posso amaldiçoar a quem Deus não amaldiçoou? Como posso pronunciar ameaças contra quem o Senhor não quis ameaçar? Dos cumes rochosos eu os vejo, dos montes eu os avisto. Vejo um povo que vive separado e não se considera como qualquer nação. Quem pode contar o pó de Jacó ou o número da 4ª parte de Israel? Morra eu a morte dos justos, e seja o meu fim como o deles. Então Balaque disse a Balaão: que foi que você me fez? Eu o chamei para amaldiçoar meus inimigos, mas você nada fez senão abençoá-los? E ele respondeu: será que não devo dizer o que o Senhor põe em minha boca? Dissemos anteriormente que Balaão é uma figura icônica e controversa da Bíblia, pois ele fala como a jumenta e se associa aos inimigos dos israelitas para intermediar a comunicação entre Deus e os moabitas. Ele não era um israelita, já que sua terra natal era Petor. Mas, de qualquer forma, ele conhecia a Deus e suas ordenanças, visto que orienta Balaque a oferecer 7 novilhos e 7 carneiros em holocausto ao Senhor, para que pudesse conhecer a sua vontade. É interessante que ele diz para Balaque ficar junto ao seu holocausto, enquanto ele se retira para o monte para buscar a presença de Deus. Ao retornar, ele pronuncia o primeiro de seus 4 oráculos. Os oráculos são previsões para o futuro, ou respostas de divindades para consultas feitas. E ainda serve para denominar a pessoa que consulta divindades. Não consigo compreender se Balaão era tido pelas nações pagãs como um mago ou um profeta. Mas o fato é que ele foi chamado por Balaque para amaldiçoar o povo, como se isso tivesse o poder de enfraquecê-los para que os exércitos de Moabe pudessem derrotá-los. Se Balaão era um mago ou um profeta, não importa, pois ele mesmo deixa claro que não poderia amaldiçoar a quem Deus não amaldiçoou. Nem poderia proferir ameaças contra quem o Senhor não quis ameaçar. Não podemos negar que existem ciências ocultas. A própria Bíblia fala sobre elas no episódio das 10 pragas. Contudo, devemos ter em mente que elas não têm poder algum sobre aqueles que Deus abençoa. Sabe qual é a lição que eu aprendo aqui? Não precisamos ter medo de ser alvo de inveja, ciladas ou armadilhas que o inimigo tente orquestrar contra nós. Quando temos temor de Deus, passamos a fazer parte de um povo que vive separado e que não é como qualquer nação. Um povo que é abençoado por Deus e que não pode ser amaldiçoado por nenhuma força oculta. Nenhum poder prevalece sobre uma oração sincera e um coração quebrantado que se dirige ao Deus único e verdadeiro para intervir e lutar suas batalhas. Versículo 13. O segundo oráculo de Balaão. Balaque lhe disse: venha comigo a outro lugar, de onde você poderá vê-los. Você verá só uma parte, mas não todos eles. E dali amaldiçoe esse povo para mim.
Então ele o levou para o campo de Zofim, no topo do Pisga, e ali construiu 7 altares e ofereceu um novilho e um carneiro em cada altar. Balaão disse a Balaque: fique aqui, ao lado de seu holocausto, enquanto vou me encontrar com ele ali adiante. Encontrando-se o Senhor com Balaão, pôs uma mensagem em sua boca e disse: volte a Balaque e dê-lhe essa mensagem. Ele voltou e o encontrou ao lado de seu holocausto, e com ele os líderes de Moabe. Balaque perguntou-lhe: o que o Senhor disse? Então ele pronunciou esse oráculo: levante-se, Balaque, e ouça-me. Escute-me, filho de Zippor. Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? Recebi uma ordem para abençoar. Ele abençoou e não o posso mudar. Nenhuma desgraça se vê em Jacó, nenhum sofrimento em Israel. O Senhor, o seu Deus, está com eles. O brado de aclamação do rei está no meio deles. Deus os está trazendo do Egito. Eles têm a força do boi selvagem. Não há magia que possa contra Jacó, nem encantamento contra Israel. Agora se dirá de Jacó e de Israel: vejam o que Deus tem feito. O povo se levanta como leoa, levanta-se como o leão, que não se deita até que devore a sua presa e beba o sangue de suas vítimas. Balaque disse então a Balaão: não os amaldiçoe, nem os abençoe. Balaão respondeu: não lhe disse que devo fazer tudo o que o Senhor disser? Aqui o que me chama a atenção é a insistência de Balaque em levar Balaão a lugares onde ele só pudesse ver uma parte do povo, e não todo ele. Não sei se com isso ele tinha a intenção de enganar ou omitir de Balaão a grandiosidade do povo escolhido. Mas nada disso adianta, pois mesmo sem ver todos eles, Balaão continua repetindo apenas as palavras que Deus coloca em sua boca. E nesse segundo oráculo, tomamos conhecimento de um versículo muito conhecido que diz assim: Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. O Senhor demonstra a sua fidelidade, não só a palavra proferida a Balaão, mas principalmente a promessa feita a Abraão, ao qual ele prometeu que quem o abençoasse seria abençoado, e quem o amaldiçoasse seria amaldiçoado. E aqui Deus reforça mais uma vez a cobertura espiritual que está sobre aqueles que o temem. Não há magia que possa contra Jacó, nem encantamento contra Israel. Versículo 27. O terceiro oráculo de Balaão. Balaque disse a Balaão: venha, deixe-me levá-lo a outro lugar. Talvez Deus se agrade que dali você os amaldiçoe para mim. E Balaque levou Balaão para o topo do Peor, de onde se vê o deserto de Gesimom. Balaão disse a Balaque: edifique-me aqui 7 altares e prepare-me 7 novilhos e 7 carneiros. Balaque fez o que Balaão disse e ofereceu um novilho e um carneiro em cada altar. Mais uma vez, Balaque tenta mudar o lugar do holocausto para ver se com isso sua oferta será aceita. E dessa vez ele conduz Balaão a um topo onde podia ser visto o deserto de Gesimom. E novamente são erguidos 7 altares e sacrificados 2 animais em cada um deles. Capítulo 24. Quando Balaão viu que agradava ao Senhor abençoar Israel, não recorreu à magia como nas outras vezes, mas voltou o rosto para o deserto. Então viu Israel acampado, tribo por tribo, e o Espírito de Deus veio sobre ele, e ele pronunciou esse oráculo: palavra de Balaão, filho de Beor, palavra daquele cujos olhos veem claramente, palavra daquele que ouve as palavras de Deus, daquele que vê a visão que vem do Todo-Poderoso, daquele que cai prostrado e vê com clareza. Quão belas são suas tendas, Jacó, as suas habitações, ó Israel! Como vales estendem-se, como jardins que margeiam os rios,
como aloés plantados pelo Senhor, como cedros junto às águas. Seus reservatórios de águas transbordarão, suas lavouras serão bem irrigadas. O seu rei será maior do que Agag, o seu reino será exaltado. Deus os está trazendo do Egito. Eles têm a força do boi selvagem. Devoram nações inimigas e despedaçam seus ossos. Com suas flechas os atravessam. Como o leão e a leoa, eles se abaixam e se deitam. Quem ousará despertá-los? Sejam abençoados os que os abençoarem e amaldiçoados os que os amaldiçoarem. Então acendeu-se a ira de Balaque contra Balaão, e batendo as palmas das mãos disse: Eu o chamei para amaldiçoar meus inimigos, mas você já os abençoou 3 vezes? Agora fuja para sua casa. Eu disse que lhe daria generosa recompensa, mas o Senhor o impediu de recebê-la. Mas Balaão respondeu a Balaque: Eu bem que avisei aos mensageiros que você me enviou. Mesmo que Balaque me desse o seu palácio cheio de prata e de ouro, eu não poderia fazer coisa alguma de minha própria vontade, boa ou má, que vá além da ordem do Senhor. E devo dizer somente o que o Senhor disser. Agora estou voltando para o meu povo, mas venha, deixe-me adverti-lo do que esse povo fará ao seu povo nos dias futuros. Versículo 15, o quarto oráculo de Balaão. Então pronunciou este seu oráculo: Palavra de Balaão, filho de Beor, palavra daquele cujos olhos veem claramente, daquele que ouve as palavras de Deus, que possui o conhecimento do Altíssimo, daquele que vê a visão que vem do Todo-Poderoso, daquele que cai prostrado e vê com clareza. Eu o vejo, mas não agora. Eu o avisto, mas não de perto. Uma estrela surgirá de Jacó, um cetro se levantará de Israel. Ele esmagará as frontes de Moabe e o crânio de todos os descendentes de Sete. Edom será dominado, Seir, seu inimigo, também será dominado. Mas Israel se fortalecerá. De Jacó sairá o governo. Ele destruirá os sobreviventes das cidades. Chama a atenção que a Bíblia menciona que dessa vez Balaão não recorreu à magia como das outras vezes, mas sim voltou seu rosto para o deserto, onde viu Israel acampado. E quando ele fez isso é que o Espírito de Deus veio sobre ele. E a forma como ele anuncia o terceiro oráculo é diferente das 2 anteriores, pois ele descreve uma visão dada por Deus. Nessa visão ele enxerga o futuro do povo escolhido, as bênçãos que o Senhor derramaria sobre eles, e relembra a promessa feita a Abraão em Gênesis 12, que Deus abençoaria os que o abençoassem e amaldiçoaria os que o amaldiçoassem. E no quarto oráculo, ele tem mais um vislumbre do futuro de Israel, do governante que sairia de Jacó para destruir os sobreviventes das cidades dos inimigos. Versículo 20, os últimos oráculos de Balaão. Balaão viu Amaleque e pronunciou esse oráculo. Amaleque foi o primeiro entre as nações, mas o seu fim será a destruição. Depois viu os queneus e pronunciou esse oráculo. Sua habitação é segura, seu ninho está firmado na rocha. Todavia, vocês, queneus, serão destruídos quando Assur os levar prisioneiros. Finalmente pronunciou esse oráculo. Ah, quem poderá viver quando Deus fizer isso? Navios virão da costa de Quitim e subjugarão Assur e Éber. Mas o seu fim também será destruição. Então Balaão se levantou e voltou para casa. E Balaque seguiu seu caminho. Depois que Balaão foi realmente tomado pelo Espírito de Deus, ele profetizou sobre o destino dos israelitas e de seus inimigos. Mas a grande lição que eu consigo extrair de toda essa narrativa é que nenhum poder maligno pode prevalecer sobre aqueles que temem e seguem a Deus. Depois de tentar por 3 vezes mudar o local dos holocaustos, Balaque não teve outra alternativa a não ser recuar e voltar para sua casa. Eu te vejo no capítulo 25.